E a gente fala agora de outra mobilização que também pode contribuir para uma nova legislação da mídia. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação está chamando um mutirão para conseguir 1.300.000 assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular pelo Marco Regulatório das Comunicações. E a gente conversa sobre o assunto com Leonardo Severo, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Boa noite, Leonardo, seja bem-vindo. Boa noite. Leonardo, como é que está funcionando o mutirão de assinaturas? Como é que as pessoas podem participar? Na verdade, esse é um movimento bastante frutífero, porque existe na concepção, na cabeça das pessoas, uma análise de que os grandes meios de comunicação se colocam como apenas reprodutores dos interesses dos seus anunciantes. Então, existe uma tomada de consciência, eu acredito, na sociedade, uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, inclusive, aborda essa questão, que as pessoas estão bastante desconfiadas daquilo que elas veem e leem na mídia convencional, justamente porque acaba reproduzindo os interesses desses anunciantes, né? Nessa mídia privada, os interesses dos bancos, das transnacionais, enfim. Então, a campanha está pegando no breu, como a gente diz. Muita festa de centro acadêmico, o pessoal arrecadando o abaixo-assinado, tivemos um congresso da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar também, foram coletadas centenas de assinaturas. Hoje, na Paulista, nessa grande mobilização contra o leilão do petróleo, também o pessoal arrecadou, porque existe um sentimento generalizado na sociedade que é necessário nós construirmos instrumentos contra-hegemônicos, que existe um latifúndio idiota, uma oligarquia que controla os meios de comunicação e que há necessidade da democratização. Então nós vamos fazer um mutirão, vamos ter um encontro do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação que ocorre em Brasília e vai ser uma oportunidade. O FNDC é uma das entidades que toca a campanha para expressar a liberdade. Vai ser um primeiro momento de recolher esse abaixo-assinado. Nós não temos ainda a dimensão, porque o abaixo-assinado é nacional, ele é descentralizado, então nós não temos ainda como quantificar até onde a gente chegou nessa coleta de assinaturas, mas pelo clima colocado na sociedade, pela indisposição contra essa ditadura da mídia, eu acredito que nós vamos conseguir logo essas centenas e milhares de assinaturas. E o que é que pode acontecer com a democratização da comunicação chegando ao Brasil? O objetivo é justamente romper com o monopólio, né? Hoje existe um monopólio emburrecedor. A gente estava conversando um pouco antes aqui, de entrar no estúdio, inclusive, toda essa questão da Síria, né? Que os Estados Unidos repete o mesmo script utilizado quando da guerra do Iraque, depois no ataque à Líbia, né? Do uso de armas químicas, de que determinadas pessoas são ditadores ou não, segundo os critérios deles. E a partir disso, nós achamos que romper com esse monopólio da fala, nós vamos estimular uma reflexão crítica da nossa sociedade sobre os que nos governam, né? E essa lógica, a lógica do leilão, por exemplo, a lógica do leilão visa atender o interesse do superávit primário, que os movimentos sociais estão contra, estão denunciando. Então nós achamos que ao ampliar o espaço para a sociedade participar, para fazer uma reflexão crítica sobre a sociedade, sobre o momento que está vivendo, nós podemos oxigenar as formas de participação e, a partir disso, nós termos uma pressão popular para que o Estado seja efetivamente democratizado, assim como a sociedade. Leonardo, você continua aqui com a gente, nós vamos conversar daqui a pouco. E o ex-ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, conversou com a TVT sobre a importância do marco regulatório da comunicação no Brasil. Para ele, o marco regulatório irá cumprir o que está na Constituição. Vamos conferir. Não precisa inventar muito. É fazer o que está determinado na Constituição do Brasil. Ou seja, que o espectro eletromagnético deve ser dividido de forma complementar entre as instituições privadas, as instituições estatais e as instituições públicas. É necessário que não tenha concentração, não tenha monopólio e oligopólio, porque é necessário muitas vozes falando. Isso está na Constituição. É necessário que se respeite a família nas programações. É necessário que se tenha também programação regional. É necessário que todos os sotaques do Brasil estejam na televisão e não apenas um ou outro sotaque. É necessário que a produção independente tenha espaço. Deve-se buscar informação de qualidade, entretenimento. Tudo
Tudo isso está na Constituição, respeitando a liberdade de imprensa, o direito do jornalismo, o sigilo da fonte, ao direito da sociedade ser informada. Isso tudo deve ser feito. Isso é um marco regulatório, é algo que contemple tudo isso e que permita que nós tenhamos mais, e não menos, mais informação, mais entretenimento, mais serviço, mais educação, muito mais numa época em que a gente está todo antenado na internet, segurando informação, vindo entretenimento. As pessoas estão trocando muito mais. E para trocarem muito mais, é preciso que elas sejam livres para trocar e que tenham as vias para trocar tudo isso. Pois é, Leonardo, nós acabamos de ver, o ex-ministro Franklin Martins falou que a regular a mídia é cumprir o que está na Constituição. Por que a legislação ainda não saiu? Bom, um dos pontos levantados é que nós temos no Congresso Nacional cerca de 1/3 dos parlamentares, tanto deputados como senadores, donos de meios de comunicação. Ou seja, são pessoas que acabam legislando em causa própria, né, em detrimento da grande maioria. Esses aspectos que o Franklin falou são essenciais, porque, na verdade, os grandes meios de comunicação tentam, na medida em que nós defendemos um regramento, eles tentam colocar uma taxa de censura. Quando, na verdade, quem pratica a censura é o monopólio, que impede a diversidade. A Constituição fala num impedimento à propriedade cruzada, que é o mesmo dono, a mesma família, o mesmo clã, a mesma oligarquia, o mesmo latifúndio, ser dono de rádio, TV e jornal. Isso dá um poder imenso para que essas pessoas possam interferir na vida da sociedade e da própria democracia. Então, se nós não temos esse regramento, ou se nós não temos hoje a Constituição viva, é justamente que existe um cancro dentro da Câmara dos Deputados do Senado Federal, que, legislando em causa própria, tenta impedir que a sociedade dê vazão a essa sua necessidade, né? De lazer, de cultura, o espaço à diversidade regional, o espaço à cultura nacional, porque são pessoas muito vinculadas, têm os seus interesses hegemônicos bastante vinculados aos interesses externos, né? Aos bancos externos, às transnacionais. E isso faz com que a cabeça deles seja formatada no sentido de impedir o contraditório. Por isso, quando eles falam que nós queremos censura, eles estão apenas projetando sobre nós, sobre a sociedade, os seus interesses, né? E então eu acho que esse é um momento, e essas mobilizações populares estão apontando justamente para isso, em que a sociedade toma consciência de que ela quer cada vez ser mais ouvida, que ela quer ser escutada, e ela também quer agir, participar. E para fazer valer essa legislação, então nós estamos fazendo essa campanha para expressar liberdade, coletando essa 1.300.000 assinaturas, porque ela vai para o Congresso Nacional com essa chancela popular. E mais do que a chancela popular, ela vai com a participação, porque as pessoas estão dentro dos seus sindicatos, dentro dos seus grêmios estudantis, dentro das suas associações comunitárias, associações de mulheres, discutindo o que é a comunicação, que não é uma via de mão única, que tem que ser necessariamente diversa e plural, que tem que ser necessariamente coletiva. Nós vamos ver mais um trecho da entrevista do ex-ministro Franklin Martins. Ele falou de uma crise de credibilidade na imprensa tradicional. Nós entramos no jornalismo da era da rede, onde quem está lá consumindo a informação também está produzindo informação e, num primeiro momento, produzindo crítica à informação que recebeu. Ou seja, eu costumo brincar e dizer que a internet, a blogosfera, é um pouco o grilo falante do Pinóquio. O Pinóquio, que é a grande imprensa, a grande mídia, conta uma potoca, mente, inventa, manipula. A blogosfera, o grilo falante diz: Pinóquio, teu nariz está crescendo. Pinóquio, você não nos engana mais. Pinóquio, por que não podemos falar a verdade em vez de ficar mentindo? Pinóquio, pega mal para você. Por isso mesmo, boa parte da mídia, no mundo e no Brasil, vive uma forte crise de credibilidade, porque ela passou a ser criticada quase ao mesmo tempo em que ela chega ao leitor, ao telespectador e ao ouvinte. Ela reage mal diante disso, porque ela estava acostumada a viver sem crítica.
Pois é, como você acabou de falar, Leonardo, a sociedade então começou a descobrir que a comunicação pode ser diferente. Então, tem essa pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que foi bastante abrangente, centenas de municípios, campos, cidade e tal, e que aponta que 71% dos entrevistados são favoráveis a que haja mais regras para se definir a programação vinculada. Porque as pessoas sentem no seu dia a dia, né? Nas crianças que são induzidas ao consumo, né? Muito cedo, sem qualquer pensamento crítico, né? Na forma como a mídia fomenta desejos que são totalmente desnecessários em relação ao sempre, consumo, né? Voltando a essa questão da guerra, por exemplo, eu estava lendo um documento que como a indústria armamentista e a indústria bélica fomenta nos Estados Unidos esse padrão, essa paixão pela arma, pela morte, pela explosão. Então, se nós formos fazermos uma análise crítica sobre o tipo de alimento que nós estamos consumindo do ponto de vista televisivo, nós estamos sendo intoxicados pelo que há de pior, né? A verdadeira barbárie neoliberal, esse sentimento, esse preconceito ideológico com o novo, com o coletivo, né? Pelo contrário, nós temos uma injeção de individualismo, exacerbação das coisas mais mesquinhas, do sexo de uma forma mais mercantilizada possível. Então, nós achamos que a população está tomando consciência de que há necessidade de colocar em xeque esses desvalores e que a forma de colocar em xeque é justamente quebrando esse monopólio a partir do que o ex-ministro falou. Nós termos uma propriedade pública, privada e também estatal, nós termos essa diferenciação para que haja o fomento ao contraditório, para que não tenha uma única voz ditando as regras e o que é ou não a verdade a partir dos interesses dos seus anunciantes. E é para isso que serve a democratização. Muito obrigado, Leonardo, por sua participação aqui hoje. Foi muito proveitosa. Obrigado.